Graça, paz e misericórdia. 6, versículo 24 a 32. Quem achou, podemos ler juntamente esses 9 versículos. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, fecha o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, vós ele disse no verso. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de conselho. Porque tudo isso é o conhecimento dele, a quem dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas me é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais quais eu sou, exceto estas cadeias. A esta altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem era passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: este homem veio vestir a sua pessoa, se não tivesse apelado para a festa. Vamos ter mais um tempo de oração. Amado Pai, mais uma vez nós nos entregamos a Ti, consagrados a Ti, Deus único e verdadeiro, merecedor, digno, bondoso, misericordioso. Ó Senhor, obrigado por esse momento solene, Senhor, onde nós nos dobramos perante as Sagradas Escrituras, te adoramos através da leitura das Escrituras, nós te contemplamos, entendendo as Escrituras, dá-nos entendimento, Senhor, pedimos a Ti, colocamos a Ti, saber, espírito da sabedoria e de revelação, Senhor. Faz-nos entender, Senhor, que queremos, Senhor, nós desejamos nos parecer mais com o Senhor. Fala aos nossos corações, amém? Se derrama para dentro de nós, amém? Lava-nos, sara-nos, cura-nos, purifica-nos, Senhor. Estamos em Tuas mãos. Eis-nos aqui, tudo que somos está aqui, Senhor. Entregamos a nós mesmos a Ti, certos de que estamos em boas mãos. Amém, amado Senhor. Então, os versículos de hoje são esses 9 versículos, de Atos 26, 24 e 32. Vamos contextualizar mais uma vez, como sempre. Nas semanas anteriores, né, nós temos visto que Paulo está testemunhando. Paulo, o Senhor colocou ele numa situação onde o Senhor, dentro da sua soberania, queria que Paulo testemunhasse. Então, Paulo testemunhou perante o Sinédrio judaico, né? Paulo acabou suas viagens, e ele foi para Jerusalém, foi preso ali em Jerusalém. O Senhor colocou Paulo diante de uma situação que Deus queria que Paulo testemunhasse. Perante o Sinédrio judaico, Paulo já fez isso. Paulo testemunhou também perante os governadores Félix e também o governador Festo, nome parecido, né? E agora nós temos visto nos 23 versículos do capítulo 26, Paulo testemunhando perante o rei Agripa.
Então, os 23 versículos anteriores do capítulo 26 se referem a esse testemunho de Paulo perante o rei Agripa. Então, Paulo, nesse testemunho desses 23 versículos, já contou ao rei Agripa como foi seu proceder anteriormente no judaísmo, como ele se avantajava a todos, né? Ou como foi a conversão dele. Paulo já contou isso também para o rei Agripa. Como Jesus apareceu para ele, aquela grande luz, maravilhosa luz, brilhou para ele, iluminou ele, deitou ele por terra, e ali a vida de Paulo foi transformada. E também a missão que Jesus deu, especialmente para Paulo, dentro daquele duplo chamamento. E Paulo continua falando com o rei Agripa ali naqueles 23 versículos que ele não foi desobediente à visão celestial. A gente viu semana passada, isso está no versículo 19. Paulo diz, porque ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. E no versículo 22, Paulo diz para o rei Agripa que ele não dizia nada além, que Moisés e os profetas já diziam que havia de acontecer. Paulo ele não ultrapassou o que Moisés e os profetas falaram. Paulo não estava inventando coisas da cabeça dele. Paulo não estava falando, ó rei Agripa, minha experiência foi assim, sabe? Não. Tudo que Paulo falou estava dentro daquilo que Moisés e os profetas já profetizaram, já tinha lastro nas Sagradas Escrituras. Ou seja, aquilo que Paulo estava testemunhando para o rei era algo que o rei, que era alguém que conhecia o judaísmo, conseguia rastrear. Era alguém que o rei conseguia entender. Então, se o rei Agripa lesse a lei, lesse o Pentateuco, lesse o livro dos profetas, dos salmos, o rei entenderia aquilo que Paulo estava falando. Então, todo judeu que devidamente abrisse as Sagradas Escrituras encontraria aquilo que Paulo estava falando. Era algo meio sem desculpa para o rei Agripa. Só que falando sobre o que Paulo estava falando, né? Versículo 23 deixa muito claro para nós. Versículo 23, vamos ler ele novamente. O que fala o versículo 23? Basicamente, que o Cristo devia padecer e ser o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciando luz tanto a judeus, né, que são o povo ali, como a gentios. Então, essas coisas que Paulo estava falando para o rei Agripa. Era o cume ali do discurso de Paulo com o rei. Então, vamos perceber que é interessante, justamente quando Paulo tocou no cerne da questão, quando Paulo está falando do assunto central, que é esse versículo 23, mais uma vez, que Cristo devia padecer. Cristo como filho de José, não só o José, seu pai, mas o filho de José, o José do Egito, que foi um homem de sofrimento também. Cristo devia ser um homem que padecia, um homem de dores. Como fala o servo sofredor de Isaías 52, Isaías 53. Cristo devia padecer e ser o primeiro da ressurreição dos mortos, conforme o Salmo 16. Todo que conhecesse as escrituras do Antigo Testamento saberia disso. Então, Paulo tocou no cerne da questão. Paulo foi na jugular, como se diz hoje, né? Foi certeiro. O ponto mais importante, justamente quando Paulo está falando, o ponto mais importante, que é Jesus Cristo e a sua ressurreição para o rei Agripa, que era metade judeu e metade judeu, o rei Agripa. Só que, mais uma vez, era para o rei Agripa que tem tudo aquilo. E no cerne da questão, nesse exato momento, a gente entra no versículo 24. O que fala o versículo 24? No cerne, lembra? No cerne da questão, no ponto central, a gente entra no versículo 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem rir. Então, nesse versículo aqui, 24, nós vemos que Paulo estava falando sobre Jesus e a ressurreição dos mortos em sua defesa. Porque a esperança de todo aquele que conhece as Sagradas Escrituras é justamente isso. O Messias e a ressurreição dos mortos. Então, talvez seria bem nesse ponto aqui,
bem nesse ponto que Paulo está falando sobre Jesus da ressurreição, que o rei Agripa teria os seus olhos abertos, seria desvendado, o véu cairia para ele, para o rei Agripa. Talvez seria exatamente nesse ponto do discurso de Paulo, que estava no cume, no ápice do discurso, que o rei Agripa poderia ter sido salvo. Só que Satanás, como sempre, utiliza os seus agentes para atrapalhar. Sendo os agentes de Satanás conscientes disso, então Satanás ele não pede permissão para mim, para você, para interferir nas nossas vidas. Para interferir num discurso que está falando sobre Jesus e a ressurreição. Satanás ele não pede autorização, ele simplesmente vai e interrompe. Satanás ele simplesmente vai invadindo o ser humano, pouco a pouco, espaço por espaço. Satanás ele não pede permissão, ele invade. E o ser humano, num pequeno lapso de tempo, ele vai aceitando. Ele aceita a sugestão satânica, consente com as sugestões de Satanás, que vem primeiramente aonde? A mente. Nossa mente é um campo de batalha, um campo aberto de batalha. E Satanás ele joga o pensamento na nossa mente. E esse pensamento geralmente vem na forma de uma impressão mundial. Uma impressão. Ele lança uma impressão. Essa impressão geralmente está associada a alguma coisa verdadeira. Mas ela quer dizer outra coisa. Mas ela sempre se apoia em alguma coisa que é o fato. Não necessariamente esse fato é o fato principal. Mas Satanás quer levar para o outro fato. É assim que funciona. Uma impressão na mente. E essa impressão é sempre algo que não se pode provar. A sugestão de Satanás é sempre uma mentira. É algo que não se pode provar. E é baseado em algo vago, geralmente. Mas geralmente sempre é uma impressão muito forte. Satanás lança na mente do ser humano. E se o ser humano aceita, isso é menos de talvez seja um milésimo de segundo. Satanás lança essa impressão. E se o ser humano aceita, você acaba sendo tomado por aquilo. Você acaba sendo dominado por aquilo. E, de repente, a gente não consegue parar de pensar naquilo. Você não para de pensar naquilo. Aquela impressão dele, ela não sai de você. Ela não descola de você, ela não desgruda de você. E, de repente, aquilo que foi pensado passa para um segundo estágio. Como você consentiu com a impressão lançada, passa para um segundo estágio. Qual que é o segundo estágio? Sentimento. Aquilo que era um pensamento se torna um sentimento. E aquilo começa a corroer por dentro. Você geralmente começa a sentir que você foi passado para trás, sentimento de autocomiseração, e por aí vai. É daí para pior, um abismo chama do outro. Então, de sentimento passa para o terceiro estágio. Se torna uma vontade. Você quer agir baseado naquela impressão que foi jogada para você. Você quer agir, não posso ficar sem fazer nada diante disso. E aí você quer agir. Você começa a querer fazer algo a respeito daquilo que você recebeu de maneira externa dentro de você. Então, o próximo passo, quando menos se percebe, é o corpo executando algo baseado numa farsa. Uma impressão que não se pode provar. Satanás, aqui no texto bíblico, utilizou festa para interromper Paulo. Passa todo esse processo dentro da gente. E assim passou por dentro de Festo. É todo esse processo. Festo tem uma impressão, foi lançada por Satanás. E ele aceitou essa sugestão na mente. Depois se tornou um sentimento. Esse sentimento se tornou uma vontade. E aí o corpo dele executou aquela impressão. Então Satanás utilizou seu agente ali naquele momento, Festo, para interromper Paulo aonde? No momento mais importante. Porque Satanás sabia que se o rei Agripa se convertesse, o rei Agripa passaria da autoridade de Satanás para Deus. Conforme o versículo 18.
capítulo 26, o rei Agripa passaria das trevas da luz, das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus. Receberia perdão de pecados e etc. Então, Satanás agiu. Satanás perderia uma marionete no campo político, uma marionete de grande influência, uma marionete de grande autoridade no cenário político daquela época. Então, Satanás agiu utilizando o exército. Então, nós vemos aqui nesse versículo 24, uma reação de Festo que foi desproporcional. Paulo estava falando ali, se você olhar o versículo anteriores, numa bomba. Paulo ele não estava falando algo que era gritante ou algo escandaloso. Paulo ele estava falando numa bomba. Mas a reação de Festo foi uma reação totalmente desproporcional. Então, Satanás é perito em criar tempestades em copos d'água. Satanás é muito bom nisso. Na nossa vida isso acontece direto. Geralmente, quando acontece esse tipo de situação, saiba que Satanás está por trás. E se esconde um dedo satânico. Quando há tempestades em copo d'água. Situações essas, onde geralmente se gasta muita energia por pouca coisa. Tempestade em copo d'água. Discussão do casal, discussão de pai com filho. Às vezes é coisa pequena. Precisa de reação desproporcional? Não precisa. Muitas vezes essa reação desproporcional é inspirada por um dedo satânico. Então, Festo, ele foi um agente de Satanás. Só que o que Festo fez? Né? O versículo 24 ele fala para nós. Festo ele interrompeu Paulo. Então, falando sobre interrupções, né? A gente já falou isso outras vezes, mas vale a pena ser repetido. Do jeito que ninguém aqui gosta de ser interrompido. Né? Ainda mais quando você está elaborando um raciocínio, você está falando algo, e Paulo ele já estava falando ali, como a gente já falou, o maior discurso de Paulo em todo o livro de Atos. Paulo ele teve a oportunidade de ter um discurso no começo, meio, ele estava chegando perto do fim, possivelmente Festo ali ia se converter, de repente Satanás age, interrompe o discurso de Paulo, né? Então, o normal de pessoas educadas, pessoas com educação e bom senso, é aguardar para concluir, né? Tá alguém falando, você espera concluir, beleza, agora é minha vez de falar. Só que Festo não demonstrou educação aqui. E não somente Festo interrompeu Paulo, mas o versículo 24 diz como Festo fez isso. Como foi que Festo interrompeu Paulo? Festo fez isso gritando. Então, você interromper já é algo ruim. Você interromper por meio de gritaria é algo ainda pior. Então, a palavra de Deus, em Efésios, o livro de Efésios fala, longe de vós toda gritaria. Lembrando que foi gritando que disseram, naquele fatídico dia lá, crucificam. Foi gritando que eles falaram isso. Então a palavra de Deus fala para nós, longe de nós toda gritaria. Festo ele gritou aqui, interrompeu Paulo gritando. Mas o que Festo gritou? O versículo fala. Festo gritou que Paulo estava louco. Quem era louco, na verdade, aqui? Era Paulo que estava louco ou era Festo que estava louco? O louco aqui era Festo. Mas o fato de Paulo ser chamado de louco identifica Paulo como profeta do Antigo Testamento. Pois alguns profetas do Antigo Testamento foram chamados de loucos. E o próprio Senhor Jesus, após curar um cego de nascença, isso tem lá em João capítulo 9, João curou aquele cego de nascença, milagre messiânico, milagre só o Messias podia fazer. O que aconteceu? Os fariseus religiosos da época
a nata religiosa da época, falou que Jesus tinha demônio e que Jesus estava fora de si. Pô, irmãos, então isso é uma honra para Paulo. Deve ser uma honra para cada um de nós, quando a gente está falando do Senhor, nós sermos chamados de novo. Então, em 1 Coríntios, Paulo mesmo fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. 1 Coríntios 1, 23, Paulo diz que nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, povo gentil. Né? Então, aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 13 e 14, falando sobre esse assunto da loucura, né? Paulo expõe a sua maneira de falar. Qual era a maneira que Paulo falava? Foi exatamente essa maneira que ele falou com o rei Agripa. Versículos 13 e 14 de 1 Coríntios 2. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem na carne espiritualmente. As coisas do Espírito de Deus irão sempre parecer loucura para o homem natural, pois ele está impossibilitado de entendê-las. Esse é o caso de Festo. E esse também é o caso de todos os incrédulos. Eles não conseguem entender as coisas do Espírito de Deus. Precisa ser dada percepção espiritual, entendimento espiritual para eles, porque é um serviço espiritual. Precisa ser orado, precisa ser colocado diante do Senhor. Então, quando nós vamos falar às pessoas, isso precisa ser regado com muita oração. Porque se você simplesmente chega falando, eles não vão entender. Agora, se você ora, Senhor, abre o entendimento dele para que ele possa entender. O Senhor abre o entendimento deles, podem entender, para que a luz possa resplandecer no coração deles. E eles possam ter a chance de ser salvos. Então, nós falamos que Festo, né? Festo não podia entender as coisas espirituais, para ele era loucura. Para os incrédulos, as coisas espirituais também são loucuras, mas infelizmente nós também precisamos dizer que infelizmente muitos cristãos também, muitos cristãos que vivem o homem natural, também não conseguem entender as coisas espirituais, porque eles não vivem uma vida no Espírito. A palavra de Deus diz, andai no Espírito. Como que nós vamos entender as coisas espirituais se nós não andamos no Espírito? Se nós andamos para a carne, muitas vezes a palavra de Deus vai ser ministrada e nós não vamos conseguir entender. Porque o nosso andar, o nosso viver é um viver carnal. Mas se nós andamos no Espírito, o Espírito nos dá entendimento. Então, principalmente os cristãos, os crentes que têm contato com doutrinas liberais, eles escolheram de maneira voluntária, deliberada, se tornar como Festo no seu entendimento. Porque eles vivem no homem natural. Vive um cristianismo que não prega mudança de caráter. Um cristianismo sem cruz. Sem essa loucura. Sem essa loucura aqui que Festo falou. É um cristianismo sem cruz, é um cristianismo onde as obras sociais são utilizadas para apaziguar consciências de pessoas que vivem sim o velho homem. O cristianismo liberal é o cristianismo do velho homem. O cristianismo onde você não quer mudar, você não quer ter mudança de caráter, você não quer parecer com Jesus. E aí você substitui a mudança que você devia ter, o esforço que você ia ter, a diligência que a palavra de Deus nos fala. O Senhor fala, você me ama se você guardar os meus mandamentos. Mas aí substitui isso por obra social. E muito possivelmente vai ser aqueles que vão chegar naquele dia diante do Senhor. Senhor, nós não fizemos isso em teu nome? O Senhor nos guarde disso. De viver o homem natural. Porque senão, irmãos, a palavra de Deus vai ser ministrada e ela vai se tornando cada vez mais loucura para nós.
assim como foi para a festa. Agora, quanto mais lúcido nós estamos, quanto mais entendimento da palavra nós temos, mais espirituais nós somos, mais vivemos de acordo com o Espírito. Então, infelizmente, inclusive no meio cristão, nós vemos pessoas que reproduzem as palavras de festa. Para Paulo, geralmente, aqueles que reproduzem as palavras de festa no meio cristão, falam assim, ó, fulano está louco. Muitas letras estão fazendo fulano delirar, né? Quem é que não já ouviu essa experiência, né? Geralmente tem irmãos que estudam as escrituras, irmãos que estudam a Bíblia, e já chega aqueles péssimos, né? Chega aqueles péssimos diante deles, com aqueles textos fora de contexto. Irmão, cuidado que a letra mata. Irmão, saber isso é cuidado com isso, cuidado com a Bíblia, irmão. É um festa dos nossos dias. Paulo, você está louco, as muitas letras te fazem delirar. Por quê? Geralmente, esses que têm esse discurso, né, de texto fora de contexto, eles não estudam, eles não querem estudar, e não querem que os outros estudem também. Não quer que ninguém estuda, porque sabe que se as pessoas de fato estudar as Escrituras, quanto mais contato nós tivermos com as Escrituras, mais nós vamos questionar tudo. Inclusive, primeiramente, a nossa maneira de viver. Né? A gente questiona a nossa maneira como nós estamos vivendo, questionamos tudo. Então, esses que se opõem ao estudo das Escrituras, geralmente eles querem manipular as pessoas. Esse é o objetivo principal, eles querem manipular, eles querem ganhar o dinheiro das pessoas, ter as almas das pessoas nas mãos deles, querem ser como dominadores do rebanho de Deus. São falsos profetas. Então, o livro de Provérbios diz o seguinte: diz que são os loucos que desprezam a sabedoria e o entendimento. Os loucos desprezam a sabedoria e o entendimento. Versículo 25, de Atos 26. Então, Paulo vai responder a festa aqui. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo verso. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Então, no versículo 25, Paulo responde a Festo e a Satanás que energizava Festo, dizendo que ele não estava louco. Paulo ainda se dirige a Festo com classe. Mesmo diante de uma falta de educação, mesmo diante de uma gritaria, de uma reação desproporcional, e um comentário, também no versículo 24, né, que visava desmoralizar Paulo diante do rei Agripa. Paulo se referiu à festa com classe, dizendo, né, se referindo à festa, ó, excelentíssima festa. Irmãos, que nobreza nesse servo de Deus. Mesmo afrontado, tentativa de desmoralização em público. A festa não chegou, não, vem cá, de cantinho aqui. Não, acho que você está falando não está muito bem, não. Você está meio. Não, foi diante de todo mundo. Foi em público. Que coisa feia, né? Bom, já pensou se é com você uma situação dessa? É chato, né? Ficaria muito desagradável. Uma situação altamente desconfortável. Quando isso acontece conosco, né? Qual que geralmente é a nossa reação? Então, por quê? Porque nós não estamos dizendo que isso aconteceu conosco. Muitas vezes Satanás vai colocar os seus agentes no nosso dia a dia. Nosso meio de trabalho, dentro de casa mesmo. Para tentar desmoralizar a gente, para gritar conosco, para interromper a gente. Para que o Senhor trabalhe em nós a paciência de Cristo. Para que o Senhor trabalhe em nós a perseverança. Para que o Senhor trabalhe em nós a nobreza do Espírito Santo. A gente responder assim como Paulo. Já pensou, irmão? O Senhor Jesus, quando revidado, né? O Senhor, quando ultrajado, melhor dizendo, o Senhor, quando ultrajado, ele não reagia com ultraje.
Essa era a reação do Senhor. Mas se entregava àquele que julga retamente. Então, muitas vezes as pessoas vão se desqualificar de maneira pública. E o fator, irmãos, o fator que vai definir se a nossa reação, quando isso acontecer, é exatamente conosco também. Se a nossa reação vai ser desconcertante igual a de Paulo, irmãos, o que Paulo fez foi desconcertante. Imagina em público, Paulo, você está louco, muitas vezes te fazem delirar. De repente ele tomou excelentíssimo. Nossa, é desconcertante. Então, o fator que vai definir se a nossa reação vai ser desconcertante aos nossos algozes, como foi Paulo, ou se a nossa reação vai ser uma reação ruim na carne, vai ser se nós somos crentes cheios. O que vai definir se nós somos crentes cheios do Espírito ou não. É isso que vai definir. Se nós somos crentes cheios do Espírito Santo, pode ter certeza que a nossa reação vai ser como a de Paulo. Porque nós estamos tão cheios do Senhor que não vai sair palavra de murmuração, de xingamento ou de gritaria de volta da nossa boca. Vão sair palavras novas. Palavras que vão desconcertar o outro. Como diz o livro de Provérbios, né? A língua branda, a língua, não sei se é assim, a língua macia, branda o furor, ou alguma coisa assim. Mas está em Provérbios. A palavra branda desvia o furor. Muitas vezes as pessoas vão vir furiosas para cima de nós. Às vezes nós não fizemos nada, às vezes é um mal entendido. E se nós estamos cheios do Espírito, vai sair da nossa boca uma palavra branda, que vai desviar o furor. Satanás não vai conseguir o seu intento. Então, a questão é estarmos cheios do Espírito Santo. E como nós podemos estar cheios do Espírito Santo? Temos a receita em Efésios, né? Falando desse nosso salmos, hinos, cânticos espirituais, etc, etc. Mas isso vai, para que nós falemos, né? Hinos, cânticos, demanda tempo da nossa vida. A gente precisa separar tempo para o Senhor. Separar tempo para estar cheio do Espírito. Senão nós vamos ser pessoas carnais. Precisamos separar tempo para o Senhor. Exclusivo tempo do Senhor. E nesse tempo, é o tempo onde, Senhor, eu vim aqui para o Senhor me encher. Senhor, eu vou abrir a minha boca, Senhor, aqui nessa manhã, e o Senhor vai me encher. Senhor, me enche com a tua palavra, Senhor. Cada versículo que eu leio, me enche, Senhor. Fala comigo. Porque, irmãos, cada dia nosso, cada dia tem um mal nos esperando lá fora. Cada dia é uma guerra. E a palavra fala do dia mal. Tem dia que é dia mal. E se você não está cheio do Espírito, a nossa reação quando isso acontecer conosco vai ser uma reação carnal. E as pessoas vão olhar para nós e isso aí fala que é crente. Será que é crente? Nossa, nosso testemunho fica manchado. Então, tudo depende de nós sermos cheios do Espírito Santo. Até para que as coisas exteriores, se vão nos afetar ou não, depende se nós somos cheios do Espírito Santo. Gastar tempo diante do Senhor. Cada vez ser mais urgente. Quando os dias ficam mais difíceis, mais tempo precisamos diante do Senhor. Então, Paulo diz para Festo, a sua resposta, né, que poderia ser chamada de luva de pelica, Paulo diz que, muito pelo contrário, Festo, ao invés de estar louco, estou muito lúcido, com perfeita sanidade, com equilíbrio, discernimento, moderação, tino, sensatez, sobriedade. E que as palavras que eu digo, Festo, são palavras de verdade e bom senso. O que são palavras de verdade? O versículo fala. Palavras de verdade são palavras imutáveis. Porque a verdade é imutável. A verdade ela não muda. São palavras que carregam em si o peso da eternidade. Então, palavras de verdade são palavras pesadas. Que elas carregam o peso da eternidade delas. Palavras imutáveis. Irmão Agostinho de Hipona, ele definiu
Para que algo seja verdade, precisa passar por um crivo, né? Qual que é o crivo para que algo seja verdade? Isso precisa ser verdade para todas as pessoas. É verdade para todas as pessoas. Tem que ser verdade em todos os lugares e verdade em todas as épocas, para que isso seja verdade. Por isso que a palavra de Deus é a verdade. Se você olhar, a palavra de Deus ela é imutável, ela é a mesma em todas as épocas, por mais que tentem alterar, tentem atualizar, ela é a mesma. Ela é a mesma, ela é imutável. Ela é a mesma em todos os lugares e para todas as pessoas. Então, tais eram as palavras do apóstolo Paulo aqui. Palavras de verdade. Mas as palavras de Paulo, elas também eram palavras de bom senso. O que são palavras de bom senso? São palavras prudentes, palavras razoáveis, sensatas, coerentes. São palavras que foram pensadas e medidas antes de falar. São palavras que houve uma reflexão prévia antes de sair da língua de Paulo. Essas eram palavras de bom senso que saíram da boca de Paulo. Então, alguém louco, jamais palavras de bom senso vão estar na língua de um louco. É até uma história interessante do Friedrich Nietzsche. Foi sido um grande ateu, né? E na vida inteira dele, ele se dedicou para, através dos seus livros, tentar refutar o cristianismo. E na sua velhice, ele foi para um sanatório mental. Nos seus últimos dias, ele ficou louco. E dentro de lá do hospício, a irmã dele que cuidava dele, ficava com ele lá direto, do Nietzsche. E ele escreveu um livro ali, no seu período de loucura, chamado Minha Irmã e Eu, falando relatos, como se fossem diários do seu dia a dia ali. Pô, irmãos, nesse período de loucura, vamos dizer que foi o momento mais lúcido da vida. Porque sabe quais foram as palavras de Nietzsche? Venceste, ó Galileu. Tu me venceste, Galileu. Ele entregou a vida dele para Cristo nos últimos dias dele, de vida, dentro daquele lugar ali. Ainda que muitos tentam ainda esconder essa parte da história dele, a irmã dele do terceiro dele disse, e outros também. Então, na loucura dele, foi o momento mais são da vida dele. E quando ele dizia que estava só, era o momento de loucura dele. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, versículo 26 de Atos 26. Porque tudo isso é do conhecimento do Rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Então, no versículo 26 aqui, Paulo deixou claro que o Festo, que interrompeu ele, que não havia nada de que ele estava falando, que não era conhecimento do Rei Agripa. Portanto, a atitude de Festo, diante disso, se tornava mais ridícula ainda. Então, Paulo, Festo foi no intuito de desmoralizar Paulo, né? Quem estava sendo desmoralizado aqui era Festo. Porque Paulo falou, eu estou falando, Festo, já que você não sabe, tudo que eu estou falando é de conhecimento do Rei Agripa. O Rei Agripa sabe tudo isso que eu estou falando. Então, Paulo ainda diz que ele não se referia ao rei de maneira a esconder algo. Paulo estava falando com franqueza, sendo franco, sendo sincero. Paulo estava sendo verdadeiro, ele não tinha nada para esconder. E qual era o motivo de toda essa franqueza de Paulo? É que Paulo estava persuadido de que estas coisas das quais ele falava eram claras. Não tinha nada escondido. Essas coisas não eram ocultas, não eram estranhas para ninguém. Mas que coisas eram essas, né, que eram claras, conforme o versículo ainda, o versículo finaliza dizendo que nada se passou em algum lugar escondido ou remoto.
do que Paulo está falando, né? Aí a gente volta para o versículo 23. Então, Paulo estava se referindo aos fatos da paixão e ressurreição de Jesus, ressurreição da pregação apostólica. O que está no versículo 23. Paulo retomou o assunto que Festo interrompeu. Era isso que Paulo estava fazendo aqui. Então, tudo isso era de notoriedade pública. Aqueles fatos ali, da morte de Jesus Cristo. Então, são os fatos mencionados no versículo 23. Paulo retomou o assunto onde o assunto tinha parado. Versículo 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, no versículo 27, Paulo questiona de maneira retórica o rei Agripa se ele acredita, como todo judeu deveria acreditar, nos profetas. E logo em seguida, Paulo mesmo responde, né, uma pergunta retórica, dizendo que sabia que o rei acreditava. Então, irmãos, o que é acreditar nos profetas? Acreditar nos profetas não é simplesmente dizer legalmente, eu acredito nos profetas. Isso não é suficiente. Acreditar nos profetas é saber quem eram esses profetas. Eu acredito nos profetas. Mas que profetas? Então, daqui a pouco você está falando que você crê aí em Nostradamus, Allan Kardec. Isso aí serve. Não, peraí, quem são os profetas? Então, primeiro você tem que saber quem são os profetas. Você tem que saber, entender que os profetas viveram em épocas diferentes, contextos diferentes, tiveram sofrimentos diferentes em suas vidas. E tudo isso sobre os profetas combina no principal, que é a mensagem dos profetas. Tem várias experiências que os profetas passaram, profetas bíblicos. Tudo isso que eles passaram combina na mensagem dos profetas. A mensagem dos profetas, por mais que eles viveram em épocas diferentes, contextos diferentes, tiveram sofrimentos diferentes em suas vidas, embora haja diferentes profetas, inclusive, a mensagem deles é a mesma. A mensagem dos profetas é a mesma. Todos os profetas falam da mesma pessoa. A mensagem de todos os profetas está centrada numa pessoa, no Cristo, no Messias. O Messias que é vivo. Então, por mais que os profetas falam de eventos diferentes, predições diferentes, o Cristo está em todas as profecias, seja de maneira explícita, seja de maneira implícita. É interessante que muitas vezes o sofrimento, ou a circunstância que o profeta está vivendo, na época dele, é uma prefiguração daquilo que havia de acontecer com o Cristo. É algo que o Cristo viveria. Por exemplo, você pega o livro do profeta Isaías, tem circunstâncias que o profeta Isaías viveu nos dias dele. Estava acontecendo na pele de Isaías. E não tem uma profecia explícita ali. Mas quando você para ler os evangelhos, você vê que aquilo que aconteceu com Isaías também aconteceu com Jesus. Então, a circunstância, o sofrimento de Isaías era uma profecia daquilo que aconteceria com Jesus. Então, os profetas, eles eram profecias vivas. Então, o Cristo dos profetas, ele está por toda parte. Em toda a mensagem dos profetas, Cristo está. Basta encontrar. Então, para alguém dizer que acredita nos profetas, como Paulo disse, se referindo ao rei Agripa, significava dizer que o rei Agripa, por acreditar nos profetas, ele esperava o Cristo profetizado pelos profetas. E que Jesus cumpriu os requisitos. E o rei Agripa não percebeu. Como a gente já falou anteriormente, né? O bonde passou e você não percebeu. Agora tem que pegar um bonde andando. Então é como se Paulo estivesse apresentando um bonde ali para o rei Agripa. Pega o bonde andando. Versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Esse versículo 28 aqui mostra com
rei Agripa, o rei Agripa se dirigindo a Paulo e falando algo. Só que o que o rei Agripa falou, segundo os textos mais originais, dão uma ideia diferente do que diz a maioria das versões, inclusive essa que a gente leu aqui. A João Ferreira de Almeida, revista atualizada. A maioria das versões, inclusive esse texto que a gente leu aqui, dá uma ideia de que assim, faltou só mais um pouquinho para que o rei Agripa se tornasse cristão. Essa é a ideia que a gente tira do texto, né? Como se, olha, só faltou um pouco. E se Paulo falasse mais um pouquinho, o rei Agripa ia se tornar cristão. O rei Agripa ia sair de lá cristão, só faltou um pouquinho. Mas, infelizmente, não é isso que os textos mais originais dizem. Os textos mais originais dizem assim: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Exatamente, depreciativo. Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Dando uma ideia de que é muito pouco o que Paulo falou para convencer o rei Agripa a se tornar cristão. Como se o rei Agripa falasse assim: Paulo, é a primeira vez que eu estou vendo você, não vai ser por esses poucos argumentos que eu vou me tornar cristão, tira teu cavalinho da chuva, né? Como que desdenhando mesmo de Paulo. E para a infelicidade eterna do próprio rei Agripa. O mais prejudicado foi o próprio rei Agripa por isso. O versículo 29 agora. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas características. Ó, o Espírito Santo, ele sempre encontra uma saída, né? O rei, primeiro foi Festo tentando desmoralizar Paulo, e Paulo, depois de um discurso tão belo, o próprio se dirigindo ao rei, tentando levar o rei à salvação, o próprio rei desdenha não só de Paulo, mas da salvação apresentada. Mas o Espírito Santo é tão belo, ele coloca as palavras na boca, ao ponto de Paulo sempre conseguir sobressair. Sempre Paulo conseguiu sobressair. O Espírito Santo, de fato, colocou na boca de Paulo as palavras corretas. Então, Paulo respondeu para o rei Agripa, para Festo, para Satanás, para os demônios e para todos ali, dizendo: seja por pouco ou por muito, isso não faz diferença. Mas que Deus permitisse que não apenas o rei Agripa, mas que todos se tornassem cristãos. Todos se tornassem seguidores de Cristo, colocando todos na mesma posição. Paulo nivelou todo mundo ali. O rei Agripa quis desdenhar de Paulo, Festo também. Paulo colocou todos na mesma posição. E quem era Paulo ali? Paulo era um prisioneiro. Paulo, humanamente falando, estava numa condição mais baixa do que todos. Um prisioneiro. Tinha um governador ali. Possivelmente tinha assessores, outras pessoas que estavam ali junto. E tinha o rei Agripa. Paulo colocou todos na mesma posição. Que todos se tornassem cristãos. Paulo, prisioneiro, ele desejava que todos se tornassem tal qual ele era, mostrando que o que ele era superior à própria realeza do rei Agripa. Não, ser cristão, ser seguidor de Jesus, é uma posição superior a você ser um rei terreno. É isso que Paulo está querendo dizer. É superior a você ser um governador da política aí. Ser cristão é superior a isso. Então, Paulo desejava que todos se tornassem tal qual ele era, exceto as cadeias, exceto aquilo que prendia ele. Isso ardia, inflamava o coração de Paulo, efervescia dentro de Paulo, que todos se tornem como ele. Porque Paulo sabia o destino de cada um. Eles não sabiam. E Agripa brincou com o destino dele ali. Brincou literalmente com o destino eterno dele. Então, no Evangelho, né, as posições sociais e políticas, como nós temos visto aqui, é tudo colocado de lado. Porque o padrão estabelecido pelo nosso Senhor é diferente.
padrão estabelecido pelo Senhor é que o maior sobre quem serve. Versículo 30. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam sentados com eles. Versículo 30, aqui, demonstra que o rei Agripa ele deixou passar a oportunidade da vida dele, a grande oportunidade da vida dele, ele deixou passar, de se tornar um cristão, de ter uma eternidade com Cristo. Então, nesse momento, né, onde Paulo iguala todo mundo, se colocou acima de todo mundo, sendo um cristão. Qual foi a reação do rei Agripa? Ele se levantou. Aí o governador levantou junto, a Berenice, que era espécie de sua irmã e esposa, levantou também, para ir embora. O rei levantou e todo mundo que estava sentado levantou junto. Talvez até a gente conjectura aqui não ficou ofendido com isso que Paulo falou. Ser cristão era ser superior à posição de realeza ao governador. Então, eles não queriam ser nivelados com as demais pessoas. Então, irmãos, ao lembrar de oportunidades perdidas, né, nas escrituras, nós temos o caso do jovem rico. Quem é que lembra o caso do jovem rico? Ele não quis seguir o Senhor por quê? Por ser dono de muitas propriedades. E logo em seguida o Senhor Jesus diz quão difícil seria um rico entrar no reino dos céus. A riqueza, não só a riqueza, mas tudo aquilo que dá status para o ser humano, que o ser humano usufrui nessa vida, né? São coisas que geralmente o ser humano se agarra a isso. São coisas que muitas vezes o reino do Senhor requer de nós. O Senhor, ele requer da nossa verdade. Nós não tenhamos essas coisas em alta valor. Verdade é que essas coisas não valem nada. Diante do Senhor e comparado com ele, isso não vale nada. Então, aquele jovem rico, ele perdeu a grande oportunidade de seguir Deus em carne, por conta de propriedades, que quando ele morreu, passou para outra pessoa. Tem aquele outro caso, né? Que o Senhor Jesus até fala, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tem se reservado para quem será? Então, irmãos, a vida inteira de um ser humano, nesses dias principalmente, né? Ganhar dinheiro, correr para ganhar dinheiro, trabalhar. De repente você tem um infarto, alguma coisa, morre. Nossa vida vai se resumir a isso? Só isso? Puxa, nós temos oportunidades do Senhor, pela fé. Os frutos talvez nós não vamos ver nessa vida aqui, mas na vida futura, por seguir o Senhor. Talvez, na nossa vida aqui, o Senhor nos vai dar uma vida de pobreza, uma vida sem status social, uma vida até com dificuldades. Mas, irmãos, a palavra fala que os últimos serão os primeiros. Irmãos, quando chega na outra vida, a reversão é o método de Deus. Os últimos serão os primeiros. O Senhor até falou, prostitutas religiosas, prostitutas nos precedem no reino de Deus. Então, há um câmbio, uma mudança celestial do além-vida. Nós temos o caso do rico e do mendigo, né? O que aconteceu com o mendigo? Que vivia na porta daquele rico. Quando chegou no seio de Abraão, era o rico que estava em tormento. E o mendigo no seio de Abraão. E o rico pedia uma gotícula de água para a língua dele, porque ele estava atormentado numa chama. Então, irmãos, o Senhor nos convida a viver uma vida de fé, uma vida de consagração pela fé, para que nós não se apoiemos e se apeguemos a nada. Status, dinheiro, posição, isso não é nada. Então, Paulo mesmo, né, fala que a vida de Paulo era ganhar Cristo. Ganhar Cristo. Tudo mais para Paulo era considerado refúgio.
se ele pudesse ganhar mais de Cristo. Então, na vida cristã, o irmão que tem mais dinheiro do que o outro, não é considerado superior que o outro, porque tem mais dinheiro. O irmão que é patrão, ele não é considerado melhor ou mais importante do que o irmão que é empregado, que é funcionário. Nós não somos avaliados pela casa que temos, pelo carro que temos, pelos nossos diplomas, nada disso. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor não nos avalia assim, pelo que nós ganhamos para nós mesmos, mas pelo que nós perdemos para Ele. É por isso que o Senhor nos avalia. Não pelo que nós ganhamos aqui, mas pelo que nós perdemos. Não pelo vinho que bebemos, né, como diz um cântico do normal, mas pelo que nós perdemos. Pois os nossos sacrifícios firmam-se no poder da amor. Então, pelo que mais nós sofremos pelo Senhor, pelo que mais nós entregamos pelo Senhor, pelo preço que pagamos pelo Senhor. Tem uma frase do irmão Atmani, né? O preço que você está disposto a pagar pelo Senhor é o quanto ele vale para você. A frase do irmão Atmani. Então, o Senhor nos avalia pelo quanto nós colocamos ele em prioridade em relação às outras coisas. Tempo é questão de prioridade. O nosso tempo é questão das nossas prioridades. Certeza, todos nós gastamos o nosso tempo com aquilo que é prioridade para nós. Tempo é questão de prioridade. Versículo 31. E havendo-se retirado, falava uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passivo de morte ou de prisão. Versículo 31, aquele relata que o rei Agripa e os demais de fato se retiraram, desperdiçando a grande oportunidade. E enquanto iam se retirando, eles tiveram aquelas famosas conversas de corredor, né? Então eles falavam uns com os outros ali, e o tema deles não era outro, não tinha como ser outro, né? Paulo prisioneiro. O papo deles aqui é inocente. O texto diz: esse homem nada tem feito passivo de morte ou de prisão. Eles, talvez até com certa admiração para Paulo. Esse homem, puxa, que homem Paulo era. Um homem que não tem feito nada passivo de morte ou de prisão. Puxa, esse homem era o último que podia estar preso. Tantos homens maus, tão soltos, um homem tão bom como esse está preso, possivelmente. Esse era o pensamento. Em Atos 23, versículo 9, os fariseus do Sinédrio já haviam dito de Paulo: nenhum mal achamos nesse homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Os fariseus do Sinédrio já tinham chamado Paulo de inocente. Os governadores que Paulo passou, Félix, Festo, também não acharam nada em Paulo passivo de crime, de prisão ou de morte. E agora o próprio rei Agripa, no versículo 31, está dizendo o mesmo, mostrando que Paulo foi examinado. Paulo foi examinado pelo Sinédrio, pelos governadores e pelo rei. E tantos outros, né, se a gente pegar tantos no livro de Atos. Bom, isso significa o quê? Paulo sendo examinado. Nosso Senhor Jesus foi examinado. Né? Isso significa que o ministério de Paulo foi testado pelos homens. E assim, irmãos, da mesma forma conosco. Deus coloca pessoas para nos testar no nosso dia a dia. Deus nos testa com pessoas no nosso dia a dia para ver se nós somos inocentes, para ver se há motivo de repreensão em nós, para ver se há mácula em nós. Todo servo de Deus, todo verdadeiro servo de Deus, deve estar preparado para ser examinado. Nosso Senhor Jesus foi, Paulo foi, e assim vai ser por cada um de nós. Seremos examinados. Versículo 32. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então, versículo 32, ele mostra um relato que houve entre o rei Agripa e o governador Festo, onde o rei Agripa diz que Paulo poderia estar a essa altura solto, caso Paulo não tivesse exercido o seu direito
cidadão romano de apelar diretamente para ser julgado pelo imperador romano. Então, conforme nós vimos no capítulo anterior do livro de Atos, Paulo teria apelado para César, se não fosse o desejo de Festo, de levá-lo novamente, mais uma vez, para Jerusalém, depois de 2 anos, preso. Festo queria levar Paulo de novo para Jerusalém, para que Festo ganhasse apoio político. Essa era a intenção de Festo, porque ele sabia que os judeus tinham interesse em Paulo, né? E Festo achou que ia ser simples, ali leva Paulo para Jerusalém, deixa eles ali no Sinédrio, depois leva de volta e tal. Talvez possivelmente tentasse ganhar dinheiro igual o Félix tentou. Mas Paulo, que sabia das emboscadas dos judeus, irmãos, como foi lembrado na semana passada, havia os judeus que juraram não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Então, Paulo sabia de tudo isso, dessas emboscadas, que podiam estar preparadas, não era antes de Jerusalém, não, era no caminho mesmo, antes de chegar a Jerusalém, eles queriam matar Paulo. E eles esperaram 2 anos. 2 anos. Era um furor satânico, inspirado por Satanás naqueles judeus. Então, Paulo, que sabia das emboscadas que os judeus preparavam para ele, não podia concordar com ser levado de novo para Jerusalém. Então, diante daquele cenário, Paulo ele usou seu último recurso. Podemos dizer assim que Paulo tirou sua carta da manga, né? E a carta da manga que Paulo tinha era apelar para o imperador romano César, para ele não ser morto pelos judeus. Então, Paulo apelou para César. Louvado seja o Senhor. Então, nos próximos 2 capítulos, nós vamos ver daqui em diante, até que, enfim, Paulo sendo levado para Roma, e muitas coisas vão acontecer no caminho. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Amado Senhor, muito obrigado pela tua graça, Senhor. Muito obrigado pelo teu Espírito, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque a cada dia podemos nos encontrar com o Senhor, ser cheios de Ti, abrir nossa boca para que o Senhor nos enche. Queremos ser nesses dias, Senhor, esses dias tão difíceis, assim como Paulo, Senhor, seguir esse exemplo. Assim como Paulo falou, para que os irmãos fossem imitadores dele, como ele era de Cristo. Queremos imitar o apóstolo e imitar o nosso Senhor Jesus. E queremos ser transformados. Queremos ser pessoas que, quando contristadas, o Senhor, possam agir de maneira cheia do Espírito Santo. Reagir de maneira boa àqueles que nos fazem mal. Queremos ser guiados pelo Espírito de Deus, sendo filhos maduros de Deus.